Cortou bem no final. Bom dia, galera! Está começando o nosso programa Chá e Poesia, segunda temporada. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês o incentivo e a audiência que tem nos dado. Hoje, estamos aqui no Centro Cultural São Paulo para entrevistar o nosso querido convidado, Guilherme Bandeira. E no programa de hoje teremos no bloco Livro de Receita o chá de jabuticaba, que é um chá que tem propriedades benéficas para a saúde. No bloco Cerimônia do Chá, teremos nosso querido convidado, Guilherme Bandeira, que estará falando sobre seus trabalhos como blogueiro, como cartunista e um pouco também sobre sua obra, que é Projetos Inanimados e Fandangos Suicidas. E no nosso bloco Na Chaleira, o blog e os quadrinhos do autor André Kalimann. Viram só o que teremos hoje? Peço para vocês se inscreverem no nosso canal, curtir nossa página no Facebook, mandar o trabalho de vocês para a gente divulgar no bloco Na Chaleira, curtam, participem, compartilhem nossos trabalhos, que sempre teremos novidades para vocês. E vamos agora para o nosso chá de jabuticaba. E os ingredientes são os seguintes: meia xícara de chá de cascas de jabuticaba, 1 litro de água, rodelinhas de limão ou tangerina e pauzinhos de canela e açúcar a gosto. Em uma chaleira, colocar as cascas da fruta e a água. Deixe ferver por 5 minutos. Tampe e espere mais 10 minutos. Adoce a gosto. Passe pelo coador de papel, sirva com gotas de limão ou de tangerina e coloque os pauzinhos de canela ao seu gosto. As perguntas você chegou a ver, né? Vi. Cris, você quiser começar a entrevista, pode começar. Tava gravando os bastidores até agora. Tá gravando? Tava, mas podem... É só trocar. Você não falou isso? Cadê a outra? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer a você de ter aceitado o nosso convite para vir até o programa Chá e Poesia e vir até esse espaço aqui, um espaço muito bacana, que é o do restaurante Citron, aqui do Centro Cultural São Paulo. Gostaria, para a gente começar nosso bate-papo, para você começar a contar um pouquinho mais sobre sua carreira, como é que você começou a se interessar pela área de cartoon. Bom, eu comecei como todo desenhista, né? Toda criança desenha e uns continuam, outros param. Eu continuei. Mas assim, minha mãe sempre me estimulou muito isso. Eu venho de uma família que meu pai era desenhista, meu tio, meu avô. Então com isso eu acabei entrando nisso muito naturalmente. Assim, nunca... Pra mim não existe aquele momento assim, eu comecei a ser desenhista aqui. Pra mim foi uma coisa muito natural desde sempre, sabe?
Mas não teve nenhum artista, assim, quando você era mais jovem, que você olhou, assim, se espelhou? Meu pai. Seu pai? Um dia meu pai pediu para meu irmão e eu ficarmos ali fazendo uma pose para ele desenhar. Aí um dia eu vi aquilo e eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Naquele momento ali eu acho que é o mais marcante assim na minha vida. Legal, isso que é bacana, que a família foi dando um apoio, né, que toda a família era meio que envolvida nessa área. Meu pai, ele sempre desenhou, ele é artista plástico e tal, ele é chefe de cozinha também, então ele sempre mesclou as duas coisas, assim, ele ia fazer um prato, criar um prato, ele pintava o prato como ficaria, né, pronto. Isso eu ia vendo essas coisas e falava assim, pô, é isso que eu quero fazer. Eu acho que o ponto mais marcante, assim, do momento que eu decidi isso é por aí, mas não tem nada que defina exatamente, assim, o momento certo que eu falei, quero desenhar, é natural mesmo. Aproveitando, assim, você lançou recentemente o livro Objetos Inanimados, né? Sim. Conta pra gente, assim, como que surgiu essa ideia, quais foram as inspirações, né? Conta um pouquinho dessa... Olha, os objetos surgiram, assim, da observação mesmo de dia a dia, o copo, o que ele tinha para falar, uma caneta, um lápis, borracha. Eu sempre pensei isso, falei, pô, o que esse objeto poderia falar para mim? E assim, brincando com isso, eu comecei a fazer 1, 2, 3, quando vi já estava com um livro pronto. Aí, para imprimir foi um pulo, né? Então, aí para a internet, eu já pensei assim, pô, as ideias não param e eu vou jogar isso, continuar jogando isso na internet para ver o que acontece. O que veio primeiro? Vem o livro ou as tirinhas? Como é que surgiu? O livro surgiu primeiro. O livro surgiu primeiro. Porque quando eu estava criando isso, eu não sabia bem o que ia fazer ainda. Eu não sabia se ia jogar isso na internet, se ia coisa. Aí a minha esposa falou, pega tudo isso aí, vamos fazer um livro. Eu falei, beleza. Aí eu criei mais de 50, assim, rapidinho, sabe? Umas ideias. Falei, vamos reunir isso num livro, fazer um livro independente e vamos ver o que acontece. A gente percebe no seu livro do Objetos Inanimados que você coloca muita característica, muita personificação nos objetos, tem uma crítica, uma reflexão, né? É muito bacana. Você quer falar de alguma dessas historinhas que tem aqui, uma dessas tirinhas? Na verdade, assim, eu acredito muito que os objetos são a extensão das pessoas. Então, assim, a pessoa que cria um objeto, ela coloca muito nesse objeto a sua personalidade. Design, gráfico, que faz um desenho lá, enfim, um design de capa, um cara que cria essa tigela, por exemplo, ele colocou a personalidade dele. Então, acho que os objetos carregam muito essa identidade de cada um, né? O seu criador. Então, eu acho que o meu trabalho reflete um pouco isso também. A característica de cada objeto, como a caneta, que está sempre em movimento, então ela tem uma personalidade mais agitada. Uma lata que vai ser reciclada, acredita em vidas, né, passadas e vidas futuras, assim. Então eu tento mesclar essa coisa essa analogia, né, entre o mundo real e o mundo imaginário dos objetos, mas sempre carregando muito sentimento, sabe? Uhum. E esse lado humor, assim, das histórias, tem algum artista que você tem se inspirado, ou algum conto, alguma crônica, até mesmo piadinhas que a gente vê por aí, a gente pode estar utilizando? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Eu crio as minhas piadas, assim. Eu tenho uma preocupação de não fazer nada muito parecido com o que já fizeram. Então eu tento fazer exatamente isso que eu falei agora há pouco, pegar o mundo real e dar uma filtrada para o mundo dos objetos, entendeu? Eu acho que o humor está presente, mas ele tem sempre uma reflexão ali além, sabe?
Não só fazer rir, eu acho que tem que sempre deixar uma mensagem, como eu faço em alguns momentos. Eu pego poesias famosas e ilustro em versão objeto. Então, assim, dá uma nova visão para aquilo que todo mundo já conhece, né? Como a do Drummond, a Pedra no Caminho. Tem outras lá que eu fiz isso, mas assim, você vê a mesma poesia, mas de uma ótica diferente. Eu acho que isso aí é legal fazer. É engraçado essa pedra no meio do caminho, eu também cheguei até a usar já numa história quadrinho minha. Já. Então. Só que aí foi uma crítica sobre a poluição, bem bacana. Exatamente, é isso que eu procuro fazer, filtrar os assuntos e jogar nesse mundo. Guilherme, com os avanços da internet, você acha que o cartoon, o desenho, a área da arte em geral, está ganhando mais espaço no Brasil? Eu acho que sim, mas eu acho que ainda falta um pouco das pessoas profissionalizarem mais, se informarem mais. Hoje em dia, como está tudo muito fácil de se fazer, um programinha ali que desenha, outro que... Mas se você perguntar quem foi Van Gogh, quem foi um artista mais conhecido, enfim, essa garotada ainda não está, como é que se diz, ela não está interessada muito em saber o que houve para trás, ela quer saber do agora, que é mais fácil pegar um programa que desenha e fazer ali uma piadinha que vire meme rápido. Não tem mais aquele conteúdo, sabe, que tinha, de pensar numa piada, de fazer algo mais trabalhado, de fazer uma referência a uma coisa mais cultural. Hoje em dia as coisas são muito instantâneas, assim. Eu percebo que você não torna superficial, por exemplo, porque a gente percebe que você trabalha também com os personagens, tendo até uma relação bem bacana com você, que é o criador, né? Eu tinha visto na internet algumas vezes o personagem deixando bem claro que você que criou ele, que tem que ficar mais com ele e tudo mais. Como que você vê essa relação de você com a personagem? Eu acho que, na verdade, tudo isso é uma brincadeira, né? De falar, ó, eu sei que você me criou mas eu quero mostrar mais assim, que eu criei e ele tem a personalidade dele, não a minha, entendeu? O que é mentira, claro, que é a minha que tá ali, mas eu quero que as pessoas
brincar com a imaginação das pessoas nesse sentido. De falar assim, eu criei, mas agora ele pensa sozinho e faz o que quiser. Porque é meio que tirando o meu da reta, assim, sabe? E Porque se ele falar qualquer coisa que alguém não concorde, é ele que está dizendo, não sou eu. Objetos Inanimados também, ele não tem só em formato de tirinhas, né? Ele tem em formato de produtos. Você quer contar um pouco como que você teve também essa ideia bacana, que é uma ideia também de estratégia até de divulgação do trabalho das tirinhas, né? Isso foi uma coisa que surgiu na página, né? Porque as pessoas começaram, quero caneca, quero camisa, mas eu tenho muito cuidado, porque eu não quero fazer uma coisa de qualquer jeito, mas o que eu fiz ainda é muito pouco, assim, são canecas, alguns bichinhos ali, mas nada muito profissional ainda. Mas eu pretendo lançar alguns produtos e tudo isso, mas com uma marca mais trabalhada e uma qualidade melhor, sabe? Não simplesmente por jogar na internet. Além desses trabalhos que você já realizou, tem algum que está em mente, que você está planejando daqui a um tempo para estar... O segundo livro, né, que eu já estou fazendo, já está pronto. E um projeto Razão e Emoção, que eu estou fazendo, que vai virar livro também. Eu tenho pelo menos uns 3 livros ainda para esse ano para lançar. Mas está tudo... Um deles já está bem encaminhado, que é o 2. Mas os outros eu já estou fazendo, né? E uma graphic novel também que eu estou fazendo com um amigo, mas também em breve eu vou dar algumas novidades lá na página. Legal. Então é isso, Guilherme. Obrigada por você ter vindo e por ter esclarecido nossas dúvidas. Foi muito bacana esse encontro, o nosso papo. Vou pedir para você deixar o seu site, o seu contato, para estar divulgando mais ainda o seu trabalho, mais do que já é divulgado na internet. Bom, é facebook.com/objetos inanimados cartoon. Só isso. Eu estou concentrando tudo ali, então acho que é melhor. Lá a galera vai ter ideia de tudo que tem além disso, entendeu? E a gente pede para finalizar, para você deixar uma dica para as pessoas, apesar que já tem dado bastante, né? Algumas dicas para quem quer entrar na área de cartoon, por exemplo, que é uma área bem difícil, que eu vejo que é uma pessoa que se destacou bastante. Então, eu recebo muito e-mail de crianças, de adolescentes, perguntando o que eu faço, o que deve fazer. O único conselho que eu tenho a dar é desenho. Desenho, desenho, desenho. Não existe outra maneira de fazer alguma coisa nesse sentido sem desenhar o tempo todo. Carregar um bloquinho anotando as ideias e focar o que você quer, né? Porque não adianta também só desenhar e jogar ali e mostrar pro vizinho. É saber, poxa, eu quero retratar minhas aventuras na escola. Aí o garotinho vai lá, faz as historinhas e começa com um amiguinho, sei lá. Eu sempre falo isso pra eles, né? Tem um objetivo, não somente desenhar. É o meu conselho, assim. E pra gente fechar o nosso bloco Cerimônia do Chá, a gente pede para o nosso convidado, o artista, ilustrar a tigela, que é o símbolo do Cerimônia do Chá.
E é uma chance de você deixar esse objeto inanimado aqui bem animado. Então a gente deixa aqui pra você, pra gente depois, posteriormente, estar sorteando para os nossos internautas. Ah, legal. Tá bom? Obrigada. Vai lembrar. Então agora é o finalzinho, mas depois é só você desenhar o que Beleza. você faz antes. André Kalimann é escritor e desenhista de histórias em quadrinhos. Foi um dos criadores da revista Quadrinhópole e também da revista Avenida. Atualmente publica de um modo inusitado sua HQ Revolta. Sua publicação, ao invés do tradicional impresso, circula através de blog, envelopes e pelas paredes da cidade. Segundo o autor, essa forma de distribuição e publicação permite uma dinâmica entre ele e seus autores, além de ser mais fácil de atingir novos leitores que não estão acostumados em comprar quadrinhos. A HQ Revolta trata de temas políticos contemporâneos que transmitem uma forte relação com o momento histórico atual e o sentimento partilhado da sociedade brasileira, de descontentamento com o poder público. A HQ tem seus capítulos publicados mensalmente no blog www.revoltahq.blogspot.com.br.